vamos lá, pessoal, mais um vídeo aqui da MedPulse. Eu sempre falo sobre o Demografia Médica, que é esse documento aí que é divulgado pelo CFM em algumas edições já, tem pelo menos 5 edições. Basta você procurar no Google, é muito tranquilo, mas é uma coisa que eu queria muito mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Mais uma vez, né? Aqui a gente tem informações que são muito relevantes, tá? Para todo o problema que a gente fala aqui na MedPulse. E eu quero mostrar para vocês, porque senão fica parecendo retórica, de coisa de vendedor. Então vamos lá, tá? Primeiro, pessoal, vamos para... E aí vocês veem aqui logo no início, né, que são pessoas sérias, tá? Envolvidas, principalmente a galera da USP, Ministério da Saúde, enfim. Eu quero ver com vocês, para a gente estudar junto isso, né, toda a questão de crescimento do número de médicos no Brasil. Então vamos lá, né? Página 48. Então, pessoal, esse daqui é uma das coisas mais importantes que a gente vai ver aqui hoje, tá? A evolução da taxa de médicos, tá? Evolução da taxa de crescimento do número de médicos e da população em geral. O que está acontecendo aqui, pessoal? A população brasileira, que é esta daqui, tá? Ela vem diminuindo o seu crescimento, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar numa hora onde a população vai começar a diminuir. A gente vai chegar num platô e a população vai diminuir. Mas vejam o que acontece com a taxa de médicos no Brasil. Ela vem crescendo, tá? Crescendo substancialmente, enquanto que a população vem diminuindo, perfeito? Isso daqui, o que vai acontecer naturalmente, né? Lei da oferta e da demanda, não tem nada de assustador aqui não. O que vai acontecer se eu tenho mais médicos por uma população menor? Eu vou ter uma concorrência maior entre os médicos, perfeito? Agora, a evolução da razão de médicos por 1000 habitantes, ok? Extremamente importante isso aqui também, porque ela mostra exatamente qual é a razão de médicos por habitante, perfeito? Mais uma vez aqui, a gente está tendo um crescimento, obviamente, né? Se aquele outro gráfico mostrava um crescimento, mas vejam o crescimento. A gente tinha 1,18 médicos para 1000 habitantes lá no ano de 2000, enquanto que em 2025 a gente vai para quase 3 médicos, ou seja, o número triplicou. Só que nem a renda brasileira e nem a população brasileira triplicou junto. O que isso acontece? Só corrobora aquela visão de maior concorrência, ok? Essa daqui, pessoal, é a evolução de entrada e de saída de médicos, ou seja, essas pessoas que estão aqui em cima, elas são as pessoas que estão conseguindo seus CRMs, portanto, pessoas que estão se formando, e essas pessoas aqui estão dando baixa nos seus CRMs, ok? Estão deixando de ser médicos. Então aqui, inscrição primária no CFM, e aqui, digamos, o cancelamento, né? A saída dele do CRM. E vejam que coisa interessante, o que está acontecendo? A taxa de médicos que está deixando de ser médicos, né? Ela é praticamente constante aqui, nesta parte embaixo, ok? Enquanto que o número de pessoas que está conseguindo ser médico está crescendo cada vez mais. Vocês entendem isso? Entendem a gravidade disso? O tamanho do problema que isso vai gerar? Para quem não está se acompanhando, né? Para quem não está conseguindo acompanhar a transformação do mundo digital, aqui tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a razão de médicos por região. O que acontece aqui, pessoal? Quanto menor for a razão, né, menos médicos a gente tiver numa região, menor vai ser a nossa concorrência. Só que tem uma coisa que é muito importante. E se eu fosse olhar só por aqui, né, eu teria o melhor lugar possível para ser médico, o estado do Maranhão, porque eu tenho 1,27 médicos. Só que o estado do Maranhão, ele é um estado extremamente pobre. Então, você precisa entender que não basta ter poucos médicos. Para esses médicos que estão atendendo, eles têm que
ter uma população que esteja disposta a pagar por aqueles serviços. Senão, o que vai acontecer? Você vai ser refém aí do postinho, né? Você vai ter que trabalhar no postinho, você vai ter que trabalhar numa UPA da vida, alguma coisa nesse sentido, tá? E aqui a gente vê a questão da razão de médicos por 1.000 habitantes, mas agora em mapa. A gente vê basicamente Brasília e região sudeste com uma proporção muito grande, né, de médicos. Só que, não coincidentemente, né, esta parte também é a parte mais rica do país, ok? Se é a parte mais rica, é o lugar onde as pessoas estão mais dispostas a pagarem por um serviço médico. Concordam ou não? Se você não concorda, não tem problema, deixe nos comentários, tá? Vejam também que interessante, né? Aqui a gente vê só pela capital, ok? Vejam como a gente estava falando ali, né, de algo em torno de 3. Vejam como nas capitais os números, né, se aproximam, até passam do 3. Olha, Tocantins, a gente chega a 6 médicos. Teresina, 7 médicos para 1.000 habitantes. Aracaju, 8 médicos para 1.000 habitantes. Belo Horizonte, 10 médicos, né? Quase 10. Vitória, 18,52. Rio de Janeiro, São Paulo, 6,7. Estes números aqui, pessoal, são muito relevantes, né? Porque, vejam, Vitória tem muito médico, né? 18,52 para cada 1.000. Só que Vitória também é uma capital que do ponto de vista de renda, ela é uma capital que tem muita grana, né? Que tem muito dinheiro. Então, isso aqui é o seguinte: temos muita concorrência? Sim, temos muita concorrência. Porém, por Vitória ser uma cidade com uma renda maior, isso também nos causa, nos traz algumas questões facilitadoras com relação a isso. Então, quer qualidade de vida? Você deveria escolher, né, alguma coisa nesse sentido aqui, e se eu fosse você, eu escolheria aqui, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Heitor, mas Rio de Janeiro e São Paulo já são cidades muito cheias, mas também temos uma grande infraestrutura, não só, né, como cidade, mas do ponto de vista médico também, né? Grandes hospitais, muito mais grandes laboratórios, então muito mais oportunidade para você ganhar dinheiro. Região Sul, também bastante importante, vejam. Olha as capitais, né? 9, 10, 11. Só que se a gente fosse lá no mapa, lá em cima, e quando a gente fosse fazer a comparação, a região Sul, ela não está com tantos médicos assim. O que significa? Tem muita gente nessas capitais aqui. Tem muito médico nessas capitais, mas não tem muita gente no interior. E existem cidades muito boas, né, na região sul do país para você viver. Então, se você for escolher, por exemplo, a região sul para trabalhar, você não deveria ir para estas cidades. Você deveria ir para o interior, ok? Mas este daqui é o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Este é, na minha opinião, o gráfico mais importante desta publicação chamada Demografia Médica. Que é, vamos lá, 2025, estamos aqui. Estamos falando de 600.000 médicos, 572.000 médicos, hoje, 2025. Em 2035, em 10 anos, né? Estamos quase em 2026, em 10 anos, nós vamos para 1.152 médicos. Vamos mais do que dobrar, Vamos ver a última vez que dobrou, né? Metade de 572 aí dá em torno de 250 alguma coisa. Vamos para aqui, né? 2006, aqui ó, nessa faixa aqui dobrou, ok? Dobrou também. E quanto tempo levou? De 2006 até 2025, 19 anos. Então, se você é médico aí há mais de... Se você já era médico ali em 2010, você falou, você estava vendo o estado das coisas em 2010 até 2025, e você já viu sua renda cair, né? Sua renda nominal cair, se você já viu, saiba que nos próximos 10 anos vai piorar, tá? Se você não
se mexer, se você não fizer alguma coisa com o seu consultório, a verdade é essa. O que vai acontecer é que vai piorar o estado das coisas. Por quê? Por causa desses números que eu te falei. A gente está falando de 2035, a gente ter 1.152.000 médicos. Isso aqui é, para mim, o gráfico mais importante dessa publicação, tá? E aí, ó, olha o que a gente está vendo aqui. 5,2 médicos para cada 1.000 habitantes. Cada 1.000 habitantes no Brasil, vamos ter 5 médicos. Se hoje estamos aqui, mais ou menos, né? Quase 3. A gente está falando de quase dobrar, né, essa situação aqui. Imagina o que vai acontecer no futuro para aqueles que não estiverem cientes da boa gestão da sua carreira, tá bom? Mas não temos só notícias ruins no Demografia Médica. Temos notícias muito boas. Por exemplo, este gráfico aqui, que mostra a proporção de homens e mulheres. Vejam que lá em 2009 tínhamos muito menos mulheres, né? Muito menos, mas consideravelmente menos. E agora em 2035 a gente vai ter uma diferença muito grande. Vamos ter muito mais mulheres do que homens. Depois vocês vão ver num gráfico mais à frente que a gente tem essas mulheres concentradas em determinadas carreiras dentro da carreira médica, mas determinadas especializações, né? Mas vejam, aqui ó, já atingimos a igualdade, já temos hoje, né, um número igual, em 2025, um número igual de médicos e médicas, perfeito? Então, pessoal, vamos lá comparar agora o Brasil com a OCDE, né? A OCDE é basicamente um grupo de países desenvolvidos no mundo, ok? Olha que coisa interessante. Proporção de mulheres em relação ao total de médicos, 50 a 49,3. A gente está um pouquinho abaixo, mas o crescimento vai alcançar já. Ou seja, o Brasil está dentro do quadro da OCDE, dentro daqueles médicos, né? Dentro daqueles parâmetros que a OCDE acha ok, tá? Densidade, estamos em 2,98, só que a gente está aumentando absurdamente, e o quadro que a OCDE acha, como eu vou falar, acha ok é 3,7, ok? Só que o que vai acontecer? Este número de 2,98 vai virar quanto? Que nós vimos? Quase 6, né? Ou seja, a gente está se distanciando do quadro da OCDE. Significa que se lá na OCDE a renda de um médico vai ser X, né? Aqui no Brasil, quando a gente for para um número de 6 médicos por 1.000 habitantes, a gente vai ter um número menor do que esse X. Os médicos no Brasil vão ganhar menos do que o médico da OCDE, tá? E não tem nenhum mensageiro do apocalipse, não. Isso é economia básica, perfeito? Mas olha que interessante, aqui temos também pediatras. Pediatras no Brasil temos 23,53 e nós já estamos acima da OCDE, na média dos outros países, 18,05. Claro que aqui a gente tem que ver uma questão que é muito importante, que é, no Brasil a gente tem uma cultura do plano de saúde muito grande, né? Por exemplo, e outra coisa também, mulheres tendem a escolher pediatria, tá? A pediatria é a especialidade onde tem mais mulheres. Isso tá falando nessa mesma publicação aqui. Então, a gente vai ter um crescimento ainda do número de pediatras. E já estamos acima da média. Outra questão, ginecologista e obstetra. São 14 no Brasil, enquanto que lá nos outros países a gente está falando de 17. Então estamos aqui necessitando de um crescimento. Isso aqui é para você ficar com as barbas de molho, tá? Tanto aqui quanto aqui. Psiquiatras. A psiquiatria, especificamente, ela tem uma questão de uma questão cultural no Brasil, né? A psiquiatria demorou a pegar no Brasil. Então estamos
muito distantes da média dos outros países. O que isso significa? O que isso significa aqui? Eu queria que você deixasse aí nos comentários, tá? Na minha opinião, o que vai acontecer é que existe uma oportunidade para psiquiatras. Então, de todas essas especialidades que estão aqui, na verdade, dessas 3 especialidades que estão aqui, dessas 3, a única que existe oportunidade para ganho de dinheiro, né, é a de psiquiatria. Por que não existe na de pediatria? Porque já estamos acima da média, né? Por que não existe em ginecologia? Porque estamos muito próximos da média. Mas aqui o spread é muito grande. A diferença entre o Brasil e os outros países é muito grande. Então significa que tem dinheiro aqui para ser ganho, ok? Pessoal, então vamos dar uma olhada no Brasil com relação aos outros países, tá? O Brasil está aqui em 2,98. Quem está acima de nós, né? Países desenvolvidos, verifiquem isso aí, ó. Suíça, Espanha, Bulgária, Portugal, Alemanha, Dinamarca, né? Só que todo mundo acima aqui, todos esses países têm uma renda per capita, né, esmagadoramente maior do que a do Brasil, tá? Todos, quase todos. Talvez aí a Estônia não, tá? Mas fora a Estônia, todos os outros países, né? Uma renda per capita infinitamente maior do que a do Brasil. Então, para a gente fazer essa comparação aqui, é muito importante. Então, se já vimos que esse 2,98 vai virar quase 6 em 10 anos, e se a nossa renda per capita é infinitamente menor, obviamente a renda médica vai diminuir, pessoal. Não tem outro escapatório. O que você vai fazer, tá, para tentar diminuir esse seu risco? Você vai precisar fazer marketing, tá? Se você não tem uma agência, procure já uma agência. Estamos deixando aqui o QR Code e você precisa fazer isso. E é muito importante que você se diferencie, que você faça a sua propaganda pessoal aí. Independente se você atende consultório ou não, você tem que estar sendo visto na internet. É a melhor forma de você conseguir se salvar disso aqui, ok? Então, pessoal, é isso. Eu gostaria muito que vocês deixassem aí. Foi um vídeo muito diferente aqui, um vídeo de análise que eu tô fazendo com vocês. Eu queria muito saber a impressão de vocês com relação ao demografia médica, tá? É muito importante que vocês deixem o feedback de vocês. É um vídeo diferente, é um vídeo de análise, é um vídeo que eu não tô ali dando aula, né? Mas eu tô analisando junto com vocês. Vocês concordam ou discordam de mim? E queria que vocês deixassem também aí nos comentários se vocês querem que a gente faça mais vídeos deste formato, ok? Fico por aqui, até mais, valeu!